noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Amém. Vamos dar início ao culto de louvor e adoração ao nosso Deus, colocando-nos em pé, os irmãos aqueles que puderem. Lermos todos juntos o primeiro tópico aqui da nossa liturgia. Em espírito e em verdade adoremos. Vamos fazer a leitura alternada do Salmo 66, do 1 ao 5. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos os pares. Salmo 66, do 1 a 5. Ofertas de gratidão. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder. A ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Todos juntos? Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o cântico congregacional de número 93. Após o hino, eu convido a Larissa, que esteja orando ao Senhor, uma oração de adoração ao Senhor.
rendemos glória a Deus, porque só o Senhor, Pai, só a Ti podemos, ó Pai, só em Ti podemos esperar, ó Pai, a salvação. Sim, Ó Deus, esteja conosco, esteja com cada um aqui, ó Deus, aqueles que ainda não chegaram, que o Senhor esteja, Pai, apressando os passos, aqueles que não puderam vir, ó Pai, que o Senhor esteja, Pai, porque o Senhor é um Deus onipotente, onipresente, ó Pai, que pode alcançar, ó Pai, cada um, Senhor. Amém. Esteja com cada um, Senhor. Muito obrigada, Deus, por todas as bênçãos recebidas, Senhor. Muito obrigada, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui. Que possamos te adorar, ó Deus, verdadeiramente, ó Pai. Amém. Não só aqui, mas em todos os lugares que estivermos, ó Pai. Amém. Que a nossa adoração seja presente, ó Pai, seja aparente a todos. Amém, Senhor. Esteja conosco, ó Pai, é o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Com sinceridade confessemos: Senhor, Tu tens sido nosso auxílio de geração em geração. Sim, como isso é verdade. Não fosse o Senhor ao nosso lado. Amém. Cântico congregacional de número 158, nos preparando para o momento de oração silenciosa. Somente em Jesus nós podemos nos abrigar, né? Ele é rocha, então nesse momento, né, vamos em oração, nos abrigarmos nesse Jesus, colocar diante aos pés da cruz, né, todas as nossas necessidades, aquilo que precisamos, confessarmos os nossos pecados. Vamos estar então neste momento também intercedendo pelos enfermos, né, a Cláudia,
Roberto, isso, a Larissa, né, que essa semana veio o neném, né? E correu tudo bem no parto, graças a Deus, né? A Larissa é filha do Roberto e da Kátia. Graças a Deus correu tudo bem, né? Então, agradecimento, né? Pelo bebê que nasceu, né? Que Deus abençoe esse lar, essa família. A Cida, né? Pediu direção pela Cida. Renato, ainda está internado? Renato. O Robson, dia 29 agora, ele vai fazer outra cirurgia da pele. Orar pelo Robson. Mais algum pedido de oração? Vamos então estar orando ao Senhor. Isso, pelo encontro, né? Sábado haverá um encontro de presbíteros e pastores. Que Deus esteja direcionando, conduzindo todo esse trabalho. Vamos então estar orando. E após então alguns instantes de oração silenciosa, eu convido o nosso irmão Denis que esteja orando ao Senhor. Tomando mais uma vez a liturgia a mãos, vamos todos ler? Em Ti, Senhor, nos refugiamos. Em Ti buscamos perdão e auxílio, pois Tu somente és verdadeiramente Deus, que nos ajuda e nos salva. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Com alegria, vamos louvar ao Senhor com os cânticos comunitários. Os irmãos, aqueles que trouxeram seus dízimos e ofertas, poderão estar trazendo nesse momento aqui à frente, né? Ao gasofilácio, a cesta. Vamos nos colocar em pé, aqueles irmãos que puderem.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos gratos ao Senhor, porque estamos aqui reunidos em tua casa mais uma vez, ó Senhor, para render a ti louvor e adoração, Senhor. Te pedimos, ó Pai, recebe o nosso culto e a nossa adoração, que só a ti é devida, ó Pai. Amém. Senhor, te agradecemos, ó Deus, por cada irmão aqui presente, a família de cada um aqui representado, Senhor, aquele que não pôde estar, Senhor, o Senhor sabe o motivo, que o Senhor possa alcançar com a tua graça e o teu amor. Amém. Ó Pai amado santo, te agradecemos pela chuva que cai, ó Deus, pela chuva de bênçãos em nossas vidas, que cada dia o Senhor derrama, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela saúde, pelo pão de cada dia que não nos tem deixado faltar, Senhor, pela saúde, por tanto, Senhor, que o Senhor nos dá, ó Pai. Obrigado, Deus, porque a tua misericórdia, Senhor, se renova a cada manhã em nossas vidas, ó Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, ó Pai, que nos cuida e nos guarda a cada momento, Senhor. Ó Deus amado e santo, também te agradeço pelos dízimos e ofertas aqui colocados em tua casa, ó Deus. Que seja usado, ó Pai, com sabedoria em tua obra. Amém. Ó Pai amado, também te peço pela vida do nosso pastor, que logo mais trará a tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, falar através dele, Senhor. Que o Senhor abençoe, Senhor, e que tudo, Senhor, seja vindo de ti, ó Pai. Amém. Ó Deus, que possamos estar prontos para receber também a tua palavra, Senhor. Que possamos estar mente e corações abertos, Senhor, para ouvir a tua voz, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a colocar em prática os teus ensinamentos em nossas vidas, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé em ti, Senhor. Fortalece e abençoe a nossa igreja, Senhor. É tudo, ó Deus, o quanto eu peço e agradeço, não em meu nome, mas no nome do teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podem se assentar, irmãos? Quero chamar agora a Ludmila para vir aqui em frente, Lu. Eu convido o irmão Clóvis, que esteja orando pela Ludmila, que está aqui representando as nossas crianças. Tá bom, seu Clóvis? Todas as crianças aqui da nossa igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que não tem recebido. Nós, Senhor, peço em favor das crianças, Jesus, que elas possam crescer debaixo da tua graça. Amém. Tome conta das crianças que têm, Senhor, um futuro brilhante, Senhor, na tua presença. Amém. Jesus. Essa é a minha oração nesse momento, Senhor. E eu peço também pelos pais das crianças, também que eles possam, Senhor, tomar conta dessas crianças, para que eles possam cuidar delas. Essa é a minha oração nesse momento, Senhor. Peço por todos os irmãos também que estão aqui, Senhor, nessa hora. Amém. Tu conheces a necessidade de cada um, Senhor. Eu peço, Senhor, a minha oração nesse
passo a palavra para o pastor Jonas, que estará trazendo a palavra. Graça e paz, igreja. Amém. Paz, irmãos e irmãs. Amém. Que os irmãos possam estar abrindo a Bíblia. Mateus 16, Evangelho. Mateus 16, versículos que nós leremos, será do 13 ao 16. Convido a igreja, irmãos e irmãs, a se colocar em pé, aqueles que puderem. Mateus 16, 13 ao 16. Está assim escrito: Indo Jesus aos lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém e amém. Podemos sentar. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, acabamos de ler uma porção da Tua Palavra, Evangelho do Senhor, que quer encontrar lugar no nosso coração, no meu coração, no coração de cada um, de cada uma que aqui está. Por isso, Senhor, que nós possamos nessa hora estarmos nos oferecendo a Ti o nosso coração como um solo fértil, onde caia a boa semente, que ela possa germinar, crescer, se desenvolver e vir a dar frutos, muitos frutos, que saltem para a vida eterna. Pai bendito, fala conosco, ó Deus. Fala sempre conosco, como já falaste ao ler esse texto. Eu te peço em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito esteja sobre nós, a ungir-nos para ministrar essa porção da Tua palavra. E também te peço que o Teu Santo Espírito esteja sobre a vida de cada um irmão, cada irmã que aqui está, para que possa ser abençoado por Ti, edificado por Ti, pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus é que eu oro, que agradeço, confio e entrego no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Lemos o texto que Deus colocou-nos no coração e colocamos esse tema: quem sou eu? Não sou eu que estou levantando a questão, mas é o próprio Cristo Jesus, dizendo a nós nessa noite: quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu para você, igreja? Quem sou eu para você, meu irmão e irmã? O texto é um texto que registra Jesus saindo um pouco do grande centro, da grande cidade de Jerusalém, e indo para um lugar um pouquinho mais afastado, considerado área periférica daquela época, a uma distância de mais ou menos uns 40 quilômetros de Jerusalém. Eu me refiro à cidade, à região, o lugar que aqui o texto nos apresenta, chamado Cesareia de Filipe. Isso já tem por si só
uma significação muito importante, que Jesus é aquele que não fica apenas onde há as grandezas ou as centralidades das coisas, mas é aquele que se desloca também às periferias. Jesus é assim. Ele se preocupa com todos. E nessa sua saída, num dado momento, ele se dirige aos seus discípulos e faz duas perguntas a eles. Primeira pergunta: quem dizem que eu sou? O que eu estou falando que eu sou? O que as pessoas andam dizendo quem eu sou? E uma segunda pergunta mais direta: e vocês? E vocês? E vocês? Que dizeis quem eu sou? O que vocês dizem a respeito? Para vocês, quem sou eu? Jesus está construindo, nós poderíamos dizer, e com todo o respeito que é merecido da parte nossa para com Jesus, Jesus está como que construindo uma espécie de um feedback da sua imagem, né? O que as pessoas pensam dele, né? E o que os discípulos pensam que ele é. Então Jesus está buscando, de uma maneira até provocar positivamente os discípulos, uma espécie de uma devolutiva do que ele representa para aqueles discípulos num cenário que negam a Jesus. E eles vêm com um relatório verbal, e por sinal muito diretos também, eles respondem para Jesus. 4 posições. Primeira posição: para uns, Jesus, o Senhor é João Batista. Para outros, Jesus, o Senhor é Elias. Para outros, o Senhor é Jeremias. E para alguns, um dos profetas, um daqueles profetas. A reação de Jesus eu deixo para vocês imaginarem. Então teria sido: friso, no momento que negavam a messianidade de Jesus Cristo e de ser de fato e de verdade Filho de Deus como era. Em que pesem todos os equívocos que possam existir nessas respostas oferecidas pelos discípulos, traduzindo que as pessoas achavam quem era Jesus, que era uma espécie de João Batista, Elias, Jeremias, ou alguns dos profetas, em que pese algum equívoco, na verdade essas opiniões não chegavam a denegrir quem era Jesus, porque em todas elas, todas essas figuras que aquelas pessoas carregavam em suas memórias, todas essas figuras de João Batista, de Elias, Jeremias ou algum dos profetas, eram, na verdade, figuras que traziam consigo o reconhecimento de que Jesus era um profeta. Havia essa marca do profetismo na pessoa de Jesus. Então, o profetismo estava presente nele ali, como também estivera em Elias, que na memória do povo hebreu, do povo judeu, era muito forte. Quando se falava em profeta, imediatamente se ligava à memória de Elias, né? A memória de Elias. Então, ali, naquele momento, ele foi lembrado. Ou Jeremias, que fora profeta no cativeiro, no momento de tanto sofrimento do povo de Israel, era Jeremias que ficava profetizando lá, até o que muitos não queriam ouvir, né? Especialmente os poderosos daquela época. Assim como João Batista, aquele que batizava no Jordão e que foi o precursor, que veio à frente, né, de Jesus, batizando as pessoas que se arrependiam e preparando as pessoas. Era o precursor que vinha à frente e preparando o caminho para o próprio Jesus. Então, na verdade, Jesus, poderíamos dizer assim, que ele, no mínimo, já estava sendo reconhecido como um profeta. E as figuras eram essas figuras fortes que eles tinham em suas memórias. Mas Jesus não se dá por contento em querer saber só o que as pessoas andam falando que ele é. Agora Jesus vai dar uma espécie de um aperto nos discípulos. Vai dar uma espécie de uma tarrachada neles. Né? Então tudo bem, né? Diríamos assim, a Bíblia não fala assim.
mas contemporaneizando. Né? Tudo bem, eles dizem que eu sou isso. Mas e vocês? Vocês, o que vocês têm a dizer? Quem sou eu para vocês? Chegou a vez deles, os discípulos, declarar então o que seria Jesus. Agora a opinião de vocês que eu quero saber. Quem que vocês acham que eu sou? Quem que vocês acham que eu sou? Jesus, na verdade, estava querendo dar um basta nas especulações a respeito dele, as especulações possíveis, né, que havia a seu respeito, e que era muito válido para aquele tempo e para que Jesus estava fazendo aquilo, era muito válido para aquele tempo, como também é para o nosso tempo. Para o nosso tempo também é muito válido nós anularmos qualquer tipo de especulação a respeito de Jesus. A preocupação ou a postura de Jesus é muito atual. Se nós, como irmãos, como irmãs e como igreja também, nós estivermos preocupados em formarmos opinião acerca de Jesus e até corrigirmos algumas opiniões que não estão corretas a respeito de Jesus, não é verdade? É preciso que nós, pastores, igrejas, irmãos na fé, cristãos nos dias de hoje, tenhamos uma opinião firme e correta, formada a respeito do Senhor Jesus. Jesus estava vivendo aquele momento, aquele cenário de um certo descrédito, né? Desacreditado como Messias. E Jesus precisava testá-los acerca disso, para ver até que ponto eles estavam firmes em relação à aceitação dele como sendo Messias, como era, e até mesmo se estavam firmes com respeito à própria fé. Né? E agora, né? E agora? Ou seja, agora é vocês que vão falar. Agora é com vocês. Na verdade, é de vocês que eu quero ouvir. Porque vocês, na verdade, foram os meus escolhidos. Né? Vocês foram aqueles aos quais eu chamei para andar comigo, para caminhar comigo em todos os lugares. Eu preciso saber de vocês que foram chamados, que foram escolhidos, que também estão sendo enviados e serão enviados. Qual é a opinião de vocês acerca do meu ministério, acerca do que eu sou, porque vocês vão ser os meus continuadores. É isso que Jesus estava querendo dizer àqueles discípulos ali. E isso tem uma certa autoridade, uma autoridade tão grande acerca do que quem é Jesus, né? Quem é Jesus, tem até um livrinho, né? Que não é tão pequeno assim, que o título é Quem é Jesus, que é um livro bem rebuscado a respeito dos vários Jesuses, né, que se espalham pelo país. Né? E hoje em dia, diga-se de passagem, não sei se os irmãos já repararam, né, eu creio que sim, mas há um barateamento, né, em torno do nome de Jesus. Né? A gente percebe muito isso. Mas nós não queremos barateá-lo, não, porque é um nome tão precioso, cujo nome está acima de todos os nomes, nome diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Só Jesus Cristo é o Senhor. Então, meus amados, nós somos convidados pelo Evangelho, pela palavra, a vivenciarmos, olharmos com atenção para essa passagem que o Evangelho registra, desse diálogo, dessa conversa de Jesus com os seus discípulos. E Pedro, ele aparece de uma maneira como um destaque aqui mais uma vez, e ele, como sempre, é aquele que pula na frente do grupo e começa a responder, porque Pedro é uma espécie de um termômetro daquele grupo. Pedro é como se fosse um porta-voz oficial do grupo. É ele que tem, na verdade, o feedback esperado de Jesus, a devolutiva mais pura que possa haver daquele grupo de discípulos, pela sua maneira de ser. Pedro é o Pedro espontâneo, Pedro é o Pedro autêntico, não finge. Pedro é o Pedro aqui franco e muitas vezes intempestivo até, muitas vezes, mas é ele quem quer responder para o primeiro. E ele pula na frente como quem quer dar o exemplo
quer dar um exemplo aos demais, para os demais. Ele quer ser, e é tido até pelo próprio grupo, como uma espécie de um representante legítimo do grupo dos discípulos. Pedro é aquele que ele incorpora o comportamento de todo o grupo, de todos os discípulos de Jesus. Meus irmãos e irmãs, há que se perceber que a pergunta feita por Jesus é uma pergunta assim que é muito provocativa, é uma pergunta indutiva, ou mais do que isso, instigativa e direta para aqueles seus discípulos. Você já viu aquelas perguntas que não dá para fugir delas? Se você vê apertado uma pergunta, é bem desse jeito. A pergunta que Jesus fez para os seus discípulos foi uma pergunta bem assim. Um verdadeiro teste que Jesus estava fazendo com aqueles discípulos. E de certa medida, não só indiretamente, está fazendo com a gente também. Né? Se estava colocando os discípulos em xeque naquela hora, Jesus também está nos colocando em xeque nessa noite. Quem sou eu para você? Quem sou eu para você? O que dizem que eu sou? Quem eu sou para as pessoas? Eu digo para vocês, quem é que eu sou? Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer, vocês estão comigo ou não estão? Por detrás dessa pergunta, Jesus estava querendo dizer isso. Por detrás daquela pergunta, Jesus estava querendo dizer também, são várias as opiniões que eu tenho ouvido a falar de mim, são várias as opiniões populares que existiam e existem sobre mim, mas e vocês? O que pensam sobre mim? Então, Jesus nos coloca nessa noite, pela palavra do Evangelho, entre as opiniões populares e a confissão de fé. O que nós trazemos para apresentar como resposta de Jesus? O que nós trazemos? Uma opinião popular? Ou nós trazemos conosco uma confissão profunda, como foi a de Pedro, para declararmos para Jesus? Igreja amada, a pergunta de Jesus está insistindo com a gente. E hoje, nesta noite fria, mas onde nós sentimos o calor do Espírito Santo, nesse lugar, Jesus continua insistindo com essa pergunta. E vocês? E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? Na década de 80, o grupo Vencedores por Cristo gravou uma canção, um cântico, que dizia bem assim: muito embora só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta, ou comunista, ou mesmo hippie, já se diz até. Mas Jesus é bem mais importante quando se sabe do seu grande amor. E é preciso hoje que se cante Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Que vontade de cantar bem para cantar para vocês, né? Nessa tentativa de replicar os versos dessa canção, que marcou época, por sinal. Não sei se alguém ou alguns se lembram, cantaram, vivenciaram esse cântico, mas esse cântico, de certa forma, responde essa pergunta de Jesus: quem é Jesus? Quem sou eu? Para você e para mim. A resposta de Pedro, meus irmãos e irmãs, é uma pura confissão de fé, uma confissão cristológica, por sinal, uma confissão que ele declara com muita clareza, em alto e bom som, de maneira muito direta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Amém? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, tu és o Senhor, tu és o Quírios, tu és o escolhido para realizar na terra a obra de Deus. E a obra de Deus na terra teve e tem nome. A obra de Deus na terra se chama igreja. Igreja. Tanto é que nessa perícope, nesse texto, logo em seguida, vai surgir
a palavra igreja, possivelmente pela primeira vez. Logo adiante, onde Jesus vai dizer: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A confissão de Pedro é a confissão que também conduz à bênção. Conduz à bênção. É a confissão que conduz à bem-aventurança. Assim como é para todo aquele e toda aquela que fizeram essa mesma confissão: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aquele ou aquela que fizer essa declaração de verdade, com sinceridade, certamente estará também sendo colocado no bojo dessa confissão a bem-aventurança sobre essa vida que declara isto. A bênção gloriosa sobre uma vida que faz essa declaração, porque não declara de si mesmo, mas declara segundo o Espírito de Deus, Espírito do Senhor. Aqueles que confessam, fazem essa confissão de Jesus como sendo o Cristo, aqueles que assim fazem são muito abençoados e muito felizes. Precisamos entender também que chegar ao ponto de fazer uma confissão tão profunda como essa, isso não vem de resultado de alguma pesquisa que alguém possa fazer, que você possa fazer, ou que eu possa fazer. Ela não é resultado disso. Essa confissão não é resultado também de nenhum achismo. Eu acho. Não é resultado de achismo. Também essa confissão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não é resultado de opinião popular, que as pessoas acham. As pessoas não acham. Via de regra, as pessoas nem acham. Fazer essa confissão é, na verdade, meu irmão e irmã, resultado de uma convicção firme e de um compromisso verdadeiro com Deus e com o seu reino. Somente aquele e aquela que tem esse compromisso com Deus e com o seu reino, que está a fim de se comprometer, é que diz o que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque essa resposta não vem nem tão somente da nossa boca, mas vem do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É Ele que provoca um ser humano a fazer tal declaração. Aí o texto continua e vem aquela história, né? Sobre esta pedra edificaria a minha igreja. E muitas vezes surge a discussão que até hoje perdura: quem é a pedra? É Jesus ou é Pedro? É Pedro ou é Jesus? Para uns é Pedro, para outros é Cristo ou é Jesus. Uma coisa muito clara, meus irmãos e irmãs, igreja: sem templo, uma igreja existe. Sabiam disso? Sem templo, uma igreja existe. Sem pastor, uma igreja também existe. Sem líderes, uma igreja também é capaz de continuar. Até sem Pedro, a igreja existe. Mas sem Jesus, sem Cristo, a igreja não existe. Então, particularmente, eu sou levado a crer que essa pedra é Jesus. É Jesus, a rocha eterna, como nós cantamos hoje. No início desse culto, ele sim, né, seria então a pedra. Também o texto fala nas chaves, né? Como nós vemos aqui, daqui as chaves do reino dos céus. Só que essas chaves não representam chaves de poder, mas chaves do serviço. Chaves para abrir e servir as pessoas. Chaves que abrem para o exercício de um ministério, muito diferente do que muitas vezes a igreja entendeu como sendo as chaves, como sendo algo de posse exclusiva de alguém que tem reunido no seu entorno, ou tem centralizado em si mesmo, poder que somente ele pode fazer uso dessa chave. Nós não queremos construir essa visão.
mas queremos construir a visão de que a chave que nós podemos ter em nossas mãos, é a chave que a gente pode abrir para servir as pessoas, para servir o próximo, para servir aqueles que estão precisando, tendo esse sabor, esse sentido, esse significado de que essas chaves são, na verdade, representam não domínio, mas sim serviço. Sim, serviço. As perguntas de Jesus e a resposta de Pedro, elas são tão oportunas, tão atuais e tão reveladoras para nós. Revelam-nos a grande verdade, que se nós crermos na palavra que foi proclamada e está sendo proclamada ainda aqui nesta noite, nós, sem nenhum pingo de dúvida, se vier para nós perguntarmos quem é Jesus, nós teremos de bate pronto a resposta. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus abençoe a nossa igreja, para que nós possamos, abençoados por Ele, e pela luz da palavra, a luz da palavra, sob a égide do Espírito Santo, nós termos essa confissão de fé perante o mundo, e essa confissão em muito difere das muitas opiniões acerca de Jesus, porque é uma resposta que de fato e de verdade faz uma diferença muito grande na nossa vida, como já fez, amém? Como já fez, e fará uma diferença muito grande na vida de toda pessoa que fizer essa declaração, porque será mais um ou mais uma bem-aventurado ou bem-aventurada do Senhor. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe para o engrandecimento do reino de Deus. Amém e amém. Amém. Na quinta-feira, então às 19h30, nós temos um momento de leitura da palavra, onde estamos louvando também o Senhor, orando. E também vamos ter o ensaio do conjunto masculino, após o estudo, né? Após a leitura da palavra, nesse momento nós vamos ter o ensaio do conjunto masculino. Então os homens venham participar, né, do nosso ensaio. Domingo também, às 9h, tem escola dominical, né, um momento muito bom, né, de estarmos aqui reunidos na casa do Senhor, é para os jovens, crianças e adultos, todos estarmos aqui reunidos para estarmos aprendendo da palavra do Senhor. Com coragem, testemunhemos. Vamos nos colocar em pé agora, vamos estar orando ao Senhor. Convido a Rosa que esteja orando ao Senhor. Agora é o momento da oração final, depois todos juntos a oração que Jesus nos ensinou e a bênção pelo pastor. Pai querido, nós te damos graças, Senhor Deus, por mais um dia de vida, pela saúde, pelo teu cuidado sobre cada um de nós, e por estarmos na tua casa mais uma vez, te louvando, te agradecendo e aprendendo mais de ti, Senhor. Recebe, Senhor Deus, todo o ato deste culto, Pai, que nossos corações, Senhor, já receberam a tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nós te rendemos graças, Senhor Deus, pelo teu grande amor por cada um de nós, Senhor. Senhor Deus, abençoe, Senhor Deus, cada família que tem apresentada, os irmãos que não puderem estar conosco. Visita, Senhor, cada vida, Senhor Deus, abençoando, curando, Senhor, libertando cada vida e fazendo com que da próxima culto possa conosco para louvar e agradecer o teu nome. Graças a Deus, uma boa semana, guardados e amparados pelo Senhor, e ajuda-nos, ó Deus, a enfrentarmos o nosso dia a dia, Senhor, de acordo com a tua vontade, sendo imitadores do Senhor. Amém. Perdoa o nosso pecado, aumenta a nossa fé, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Nosso que Paz estás dos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o
Senhor abençoe grandemente vocês, os lares, famílias, casas às quais vocês pertencem. O Senhor derrame sobre vocês a paz, a gloriosa paz, a paz que esse mundo jamais pode dar a vocês, a paz que transcende toda a compreensão humana, e não somente agora, mas desde agora e para todos, sempre e sempre. Amém, amém e amém. Amém.